Paz do Senhor, igreja. Hoje nós iremos falar de um tema que eu fiquei durante um bom tempo, depois que o Edinaldo me pediu, olha, Diego, queria que você levasse uma palavra, tal. A gente que tem alguns assuntos aqui que seriam importantes, eu fiquei pensando, poxa, o que eu tenho observado bastante que eu acho que pode contribuir na vida de todo mundo, que não é uma coisa para um ou outro, é simplesmente para todo mundo. Então, eu pensei nesse tema, que a princípio ele até parece um pouco confuso, né? Veja só o tema. Um livro sem autor, a ausência da personalidade. Que livro é esse? Às vezes, este livro é a nossa história. É uma história que, a priori, uma pessoa não reconhece o próprio autor dessa história. Mas vamos ver como isso se dá em alguns exemplos. Então, vamos lá. Então, eu gostaria que vocês imaginassem se algum de vocês algum dia passou por isso, ou se vocês convivem com alguém assim, ou se vocês até conheceram alguém dessa maneira. Basicamente, a pessoa, quando ela está com uma certa ausência de personalidade, ela quase vira um metamorfo. Aonde ela vai, ela se adapta. Então, se ela está no trabalho, ela se adapta ao jeito, à forma, ao tratamento daquelas pessoas. Algumas vezes ela muda até o vocabulário. Então, quando ela chega no trabalho, ela fala em gírias, ela fala no sotaque da pessoa que ela está conversando. Às vezes a pessoa ela é curitibana, ela começa a conversar com carioca e ela começa a remendar o sotaque. E daí ela chega em casa, alguém olha para ela e fala assim, mas por que você está falando desse jeito? Oxe, não estou falando de jeito nenhum. Fala assim, mas você nunca falou assim? Não, eu falo assim desde sempre. Ela nem percebe. Mas às vezes acontece que também ela começa a admirar muito um artista, um ator, uma pessoa que está popular na mídia. E de repente aquela pessoa usa cabelo curto, barba comprida, daí dali a pouco ela deixa a barba crescer, corta o cabelo, começa a comprar roupas parecidas, e alguém chega para ela e diz, nossa, mas você está parecido com alguém que eu conheço. Capaz, nada a ver, de jeito nenhum, nunca. Ela começa a copiar. Algumas vezes, no nosso senso comum, vocês já devem ter ouvido as pessoas falarem do tal de Maria vai com as outras. Então, o que acontece? A pessoa que tem esse comportamento, às vezes ela chega num grupo, e esse grupo, todo mundo ali gosta de carro, todo mundo gosta de futebol, e ela não gosta, ela não entende nada. Só que na hora que as pessoas estão falando ali, na empolgação do futebol, do carro, ela começa a fingir que ela gosta também. E ela se convence disso. E dali a pouco ela fala que vai começar a participar das coisas que esse grupo vai fazer. Então, se ela também está conversando com um grupo que tem uma opinião política, mesmo ela tendo uma opinião contrária, ela faz afirmações ali naquele grupo como se ela concordasse com aquilo. E depois, quando vai conversar com um grupo que tem uma visão contrária, ela faz o mesmo. Então, uma pessoa que o lugar onde ela está, ou as pessoas com que ela está vivendo, é que dominam a personalidade dela. É aquela pessoa que é uma no trabalho, é uma em casa, é uma na casa dos parentes. Então essa pessoa, ela é um metamorfo. Aonde ela vai, ela se transforma. Só que tem um detalhe. Opa. Aí, agora sim. Todo livro tem um primeiro capítulo. Todo livro precisa de um título. O autor ainda está desconhecido, obscurecido. Mas o que acontece? Esse livro, ele já tem um título, um primeiro ensaio de título. Ele chama-se O Bebê, Filho de Fulano e Beltrano. Por quê? Todo mundo nasceu de alguém. Diego, eu
fui rejeitada pelos meus pais logo cedo, fui encaminhada para adoção. Mas você veio de um ventre. E às vezes a sua referência é um cuidador, ou seja, alguém que cuidou de você. Ou às vezes foi uma instituição que cuidou. Então, às vezes essa pessoa, ela é filha de uma instituição num primeiro momento. Porque às vezes ela até foi cuidada por várias pessoas. Mas o que acontece nesse primeiro capítulo desse livro, acontece com todo mundo. Ninguém escapa disso. Porque, basicamente, quando nós nascemos, a gente vem acompanhado de uma coisa chamada significantes. Ou seja, a criança, quando ainda está no ventre, aqueles que carregam essa criança, né, o pai, a mãe, eles dão um significante para ela. Quem será essa criança? O que eu espero dessa criança? O que eu quero que essa criança seja? Muitas vezes tem até a ver com o sexo. Eu quero que seja homem, eu quero que seja mulher, eu quero que seja assim, eu quero que seja assado. Então o que acontece? Toda criança, quando ela já vem acompanhada de desejos e expectativas de seus progenitores. Algumas vezes essa criança corresponde e outras vezes não. Mas como é uma coisa que acontece com todo mundo, então tem uma porcentagem de pais que acertam e tem uma determinada porcentagem de pais que, na verdade, acabam cortando as asas do desenvolvimento dessa criança. Então, como faz isso? Será que é possível você ter um filho e você não ter um sonho para ele? Será que você não quer em algum momento que esse filho te dê orgulho? Ou que às vezes ele também faça parte do seu legado? Então, a grande questão é que dependendo do tanto que você deseja isso, você não permite que ele viva uma vida. Você quer que ele seja a continuidade da sua. Ou seja, que ele apenas seja, digamos, um Diego versão 2. Ou uma Maria versão 2. Uma continuidade. Ou seja, só continua aquilo que você começou. Como se você não quisesse terminar a sua existência. Então, às vezes, uns pais podem sonhar o seguinte para um filho. Eu quero que ele seja médico, eu quero que ele seja advogado, eu quero que ele seja a pessoa da família que me dê orgulho. Eu quero apresentar o meu filho, eu quero falar, olha, este aqui veio de mim, é o meu troféu. E, algumas vezes, essa pessoa pode ter uma empresa ou algum tipo de titulação que ela fala assim, olha filho, você vai dar sequência ao negócio da família. É você quem vai tocar aquele grupo de estudos que eu tinha. Você vai continuar o que eu comecei. Então essa pessoa ela não tem direito praticamente de pensar uma coisa nova. Só que isso é só no comecinho. Uma criança já recebe isso assim, logo de cara. Só que ela ainda não se dá conta da seriedade disso. Ela ainda não percebe. Então para a criança, é muito comum você ver uma criança querendo se vestir exatamente como a mãe ou exatamente como o pai. Ela querendo, inclusive, quando perguntam para ela, mas com quem que você vai casar? Vou casar com meu pai, vou casar com a minha mãe. Porque ele está na formação de identidade. Então ele é muito receptivo a isso. Porque ele não conhece nada diferente disso. Então, num começo, a criança quer. Ela quer sim. Ela quer esse legado. Ela quer ser aquilo que o pai e a mãe disse que ela poderia ser. Pois muito bem. Só que a vida, é um desenvolvimento. Vocês já pararam para pensar que o ser humano, ele tem muita dificuldade de compreender a Deus, porque a gente lê na Bíblia que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora nós não. Nós não somos o mesmo de ontem, nem o de hoje e nem de amanhã. A gente está o tempo todo em desenvolvimento. Às vezes para melhor e às vezes para pior. Então, para nós, infelizmente, aquela regra de
conforme o tempo passa, vai ficando melhor. Não é exatamente assim. Às vezes a gente vai desaprendendo coisas e vai, ressignificando, vai tendo dores. Então tudo depende de como a gente encara a vida. Mas o que acontece? Eu poderia dizer que a gente tem alguns anos na nossa vida que eles são a mudança de chave da nossa identidade. Vocês já ouviram falar que adolescente é rebelde? Provavelmente, até porque algumas pessoas chamam de aborrecência, ou usam só termos pejorativos para se referenciar à adolescência. E por que a adolescência é difícil para os pais? Porque adolescente saudável não quer ser igual ao pai e não quer ser igual à mãe. Ele quer ser diferente. E você fica doido porque ele quer ser diferente. E qual que é o grande detalhe? Muitas vezes ele quer ser diferente daquilo que você pensa que você é. Que ele já percebeu que você não é. Porque adolescente é mestre em encontrar hipocrisia. Meu pai fala que ele é o mais certinho de todos, mas eu sei que ele não é, porque ele faz isso e aquilo. Minha mãe fala que é a pessoa mais doce do universo, mas só eu sei o quanto doeu a chinelada. Então, qual é a grande questão? A grande questão é que na adolescência é um momento em que a pessoa ela forma a identidade. E por que ela faz isso? Porque de repente ela vai para a escola. Eu quero que vocês imaginem uma criancinha que saiu de casa, que os pais disseram assim, você é linda, você é inteligente, você é maravilhosa, tudo que você faz é incrível. É a pequena rainhazinha ou reizinho saindo de casa todo maravilhoso. Aí eles chegam na escola, todos os outros colegas são reizinhos e rainhazinhas. Só que daí tem uma mulher lá na frente, que é a professora, que ela não é a mãe dessas crianças, e ela tem um outro tipo de maneira de avaliar quem é bom e quem não é. E é aí que tudo começa a desandar. Por quê? Porque aquela menininha ou aquele menininho que se achava lindo, essa professora não dá a menor bola, e tem uma outra pessoa naquela salinha que fala que ela não é tão linda assim, que o fulano é mais. E ela fala assim, nossa, sua orelha é grande. Nossa, você é assim. Ah, não, meu pai é melhor que o seu pai. Ou seja, começa uma vida de comparações. Então ela começa a ser jogada no mundo. E ela começa a tentar entender quem ela é. Então, para agradar a professora e para se ajustar aos colegas, muitas vezes a criança vai se adaptando. Só que quando chega na adolescência, nesses anos rebeldes, esse adolescente, ele vai viver isso com muito mais força, com muito mais intensidade. Porque se ele não se sentiu amado pelos pais, ou por quem o criou, ele vai querer ressignificar isso num novo grupo, num grupo de amigos. Então, os amigos vão fazer parte da identidade dele. Tanto que é na adolescência que a gente escuta coisas do tipo, você não é como todo mundo. Essa é uma típica frase que adolescente escuta, porque ele chega em casa e diz o seguinte, eu quero ir na festa, você não vai. Ai, mas todo mundo vai. E a mãe responde o quê? Você não é todo mundo. Então, uma mãe saudável faz isso. Ela fala, você não é todo mundo. Ela vai fazer essas pontuações. Outra coisa interessante na adolescência é que, quando o adolescente ele percebe que não funciona ele tentar agradar aos pais, ele resolve ser o completo oposto. Então tente imaginar, se os pais são certinhos, conservadores, tudo mais, e ele não se entendeu com os pais, não conseguiu o amor dos pais, vê os pais numa certa hipocrisia, então ele se junta ao grupo menos conservador e menos certinho que ele encontrar. Uma típica frase que acaba com qualquer relacionamento. Eu prefiro um filho morto a um filho qualquer coisa. Acredite, esse jovem vai se sentir extremamente estimulado a ser
aquilo que os pais falaram que eles prefeririam que ele estivesse morto. Como se ele tivesse na obrigação de testar esse amor. Para mim, eu prefiro que meu filho esteja morto do que ele se envolva com drogas. A probabilidade dele querer conhecer drogas só para ver se você vai fazer isso mesmo é enorme. Então, veja só, tudo isso faz parte de um desenvolvimento normal. Então, o adolescente, ele vai passar por essa fase. Quanto melhor o relacionamento que ele tiver com os pais, melhor ele vai passar por isso daqui. Porque vejam só como é o desenvolvimento humano. Porque quando ele chega na vida adulta, ele não pode mais apenas ser exatamente igual à galerinha dele. Porque às vezes ele vai casar, porque às vezes ele vai ter uma vida adulta mais com responsabilidade. Então, às vezes, aquele grupo, ele começa a conhecer um pouco melhor, e ele pensa assim, poxa, aquele grupo lá do futebol é muito legal, mas eu não quero necessariamente ser um jogador de futebol. Eu quero ser psicólogo. Então eu vou ter que andar com outro pessoal. Ou vou ter que fazer tal coisa. Aqueles meus amigos, eles são muito legais. Só que eles são legais para fazer festa. Ou eles são legais para você fazer algum outro tipo de coisa. Então a gente começa a entender que os grupos, eles não são a nossa identidade. Os grupos é só um elemento nosso. Algo que a gente se identifica. Vejam um movimento assim, muito comum. Antes da pessoa se casar, muitas vezes ela tem muitos grupos sociais. Só que quando ela casa, ela encontra em casa um grupo que abastece bem ela. E aí ela começa a deixar os outros grupos. Porque, afinal de contas, ela achou um grupo que responde melhor. O ideal seria que ela conseguisse manter bem as amizades delas. Mas a gente conhece ser humano. Ser humano, quando tem a carência dele abastecida, ele se livra de quem não precisa mais. Então, por isso, as pessoas vão deixando algumas amizades, porque elas não bastam mais. Aqui nós entendemos o seguinte. Veja esse versículo aqui, de 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. O apóstolo Paulo, na época em que ele escreve isso, é uma época em que não existe adolescência. Você passava da infância para a vida adulta. Não tinha esse meio tempo. Então, realmente, quando você se tornava um adulto, você tinha que deixar para trás as coisas de criança. Atualmente, a gente vê que a gente tem uma coisa assim: infância, pré-adolescência, adolescência, jovem adulto e adulto. Só que o que acontece? Com que idade, hoje em dia, as pessoas estão parando de ter comportamentos de adolescente? Quase 30 anos. Quase 30 anos. Então, o comportamento adolescente, hoje em dia, tem permanecido por bastante tempo. Então, o que é o comportamento adolescente? O comportamento adolescente é a busca pela identidade. Só que na busca pela identidade, a gente vai tentando se descobrir. Só que agora, vamos pensar no seguinte. Imagine que a pessoa chegou na vida adulta, ela está ali mais ou menos nos seus 30 anos, e agora ela vai sim começar um segundo capítulo na vida dela, que é: quem sou eu? Já ouviram falar da crise dos 30? A crise dos 30, ela não vem do nada. Ela vem dos sonhos da adolescência. Porque a pessoa, quando ela era adolescente, ela pensava assim: esses adultos que eu conheço são fracos, porque eu, com tantos anos, vou ter a minha casa, o meu carro, 2 mestrados, 2 doutorados, e vou ser a pessoa mais incrível do mundo no que eu quero fazer. Só que ela chega aos 30 anos e ela só apanhou até agora.
E aí ela chega ali nos 30 anos e pensa assim: falta um pouquinho para chegar lá onde eu queria, né? Qual é a típica frase que pais de adolescente escutam? Quando eu tiver 18 anos eu vou morar sozinho. O adulto ri por dentro, porque ele pensa assim: eu já falei isso, e eu sei que você não vai, né? Então, o que acontece? Chega esse momento da vida adulta e é uma interrogação: quem sou eu? Então, será que eu estou perseguindo o meu sonho corretamente? Será que aquilo que eu queria fazer da minha vida, eu estou fazendo? Por que eu faço o que eu faço? Por que eu vou para esse mesmo trabalho todos os dias? Por que eu decidi fazer isso ou aquele outro? Por que eu me ocupo tanto com isso? E é aqui que tudo complica, porque chegamos ao capítulo 2, e esse livro ele ganha um novo título, porque ele não é mais o bebê, só que é um título que ele é provisório, que o título é A Criatura. Pois então, a criatura, porque a criatura ela não tem nome, a criatura ela não sabe quem ela é, tanto que quando a gente pensa qual é a diferença de um ser humano para os outros animais, é a nossa capacidade de raciocinar sobre si mesmo. Se você chegar para um animal como um cavalo e perguntar para o cavalo se o cavalo sabe que é um cavalo, o cavalo não vai te responder, ele vai relinchar, porque o cavalo é só um cavalo, todo dia ele é cavalo, ele nem sabe que ele é um cavalo. Essas loucuras de pensar que nós somos o que ou para que nós vivemos é coisa de gente, é coisa de ser humano. Nós temos crise. Então, aqui é onde tudo complica. Por quê? Porque a gente não sabe quem é, mas o mundo espera coisas da gente. Então, o que o mundo espera de você? Se a gente parar e pensar sobre o que um brasileiro típico espera de outro brasileiro de meia idade. Se de repente duas pessoas que têm 40 anos nunca se conversaram na vida, tem coisas que se essa pessoa já não tiver feito, o outro vai achar estranho. Mas não casou até agora, por quê? Você se separou? Você nunca achou ninguém? Por que você não casou? Não, porque eu não encontrei o amor da minha vida. Aí a pessoa tem até dificuldade de entender isso. Isso não era para mim. Mas espera aí, você decidiu ser missionário? Como assim? Teu objetivo de vida não é ficar milionário? Mas como? Você resolveu ter 5 filhos? Você resolveu não ter filhos? Então veja, na meia-idade as pessoas se comparam monstruosamente. Se você chegar numa escola, todos eles, no ensino médio, todos eles são estudantes. Então quando perguntam para eles, o que você é? Ele fala assim: eu sou estudante. O outro fala: eu também. O que você quer ser? Não sei. Porque está tudo bem responder não sei. Mas quando você já tem para cima de 30 anos, quando você responde não sei, a pessoa já olha para você pensando: você tem problema? Como é que você não sabe? Você já viveu 30 anos, o que está acontecendo com você? Então a questão do julgamento ela é intensa, porque existem aquilo que a gente pode chamar de expectativas sociais. Aquilo que o mundo espera de você, os sonhos que são populares. Então, quer ver um sonho popular? É o sonho, por exemplo, de você ter uma casa e um carro. Só que os sonhos populares, eles mudam conforme o tempo. Quando eu era adolescente, há um sonho que era o sonho de muitas pessoas daquela época. Depois de conquistar a própria casa, e as coisas básicas, era ter a famosa casa na praia.
Nossa, a pessoa que tinha uma casa na praia era uma coisa incrível, tal. Hoje você conversar com um jovem de 25 anos e falar assim, cara, você sonha em ter uma casa na praia? Ele fala assim, claro que não, vou ter que ir toda vez para a mesma casa? Eu prefiro alugar um Airbnb, vou ser bem mais feliz fazendo isso. Às vezes agora eles nem querem mais ter a casa, eles ficam felizes em alugar, andar de Uber. São expectativas diferentes, eles preferem ter uma poupança cheia de dinheiro e investimentos. Os tempos mudam. Então, viver de planos que mudam é bem complicado. Existem profissões que são aclamadas, mas assim como existem profissões que são aclamadas, como a medicina, ser médico, veja, a pessoa chamada de doutor é uma das profissões mais caras de formação. Então a pessoa, quando faz medicina, ela já recebe um joinha da sociedade. Olha, você fez uma profissão que todo mundo acha legal. Só que existem profissões que não recebem esse selinho, inclusive recebem um selinho para baixo. Dependendo da família, se não estiver nas profissões elitizadas, todas as outras recebem um selinho para baixo. Por quê? Cada pessoa vai fazer os seus determinados julgamentos. Agora, veja só se vocês já não ouviram essa frase. Principalmente na fase em que vocês estavam na escola. Estuda, viu? Para não ser um Zé Ninguém na vida. Gente, o que é ser um Zé Ninguém? Como assim um Zé Ninguém? Como que alguém teve essa ideia assim, tipo, cara, o que é um Zé Ninguém? Um Zé Ninguém, à vista, né, quando o termo ele foi criado no senso comum, era uma pessoa que não tinha uma profissão que pagava bem. Então essa pessoa ela tinha que fazer vários trabalhos, não tinha um trabalho garantido. Só que veja, todo trabalho é digno, mas a sociedade pode tirar a sua dignidade com o julgamento. E você, enquanto um ser humano que vive em sociedade, você tem que lidar com isso. Então agora vamos até imaginar o seguinte, que isso faz parte do desenvolvimento normal. Essa pessoa está num processo. Então ela chegou ali, né, nos seus 30 anos e ela está tentando se encontrar. Então ela chega numa empresa, ou ela chega em algum lugar, e esse lugar tem exigências. Então, ela vem, de uma certa maneira, desconstruída e desorganizada, mas uma empresa não é. Uma empresa ou uma instituição, um local de ensino, qualquer lugar em que essa pessoa vai buscar uma formação ou vai buscar um sustento. Esse lugar às vezes vai chegar para ele e vai falar assim, olha, você tem que ser proativo. Só que eu gosto também assim, de pensar que, às vezes, você chega num lugar e a pessoa fala assim, olha, eu preciso que você seja proativo. Só que qual que é o lado negro da proatividade que acaba acontecendo com a maior parte das pessoas? Seja ansioso, tome muito café, seja desesperado todas as manhãs para estar aqui. Porque eu vou te pedir mais do que você aguenta fazer. Então, a palavra bonitinha que vem primeiro é proativo, seja proativo. Só que não é uma questão de proatividade. Se você dá conta de fazer 20 coisas em um dia e você faz, você é proativo. Agora, se te derem 60 e esperarem que você dê conta, isso não é proatividade, isso é exploração. Então a pessoa ela vai acordar mais cedo, ela vai chegar mais cedo no trabalho, vai sair mais tarde. Então ela vai ficando ansiosa, ela vai adquirindo ansiedade precocemente. Seja enérgico. Enérgico é você falar com uma certa firmeza, ser claro, colocar os pingos nos is, ou seja, falar com as pessoas de uma maneira séria, contundente, onde você é convincente naquilo que você está falando. Agora, qual que é o lado negro disso? Ser grosso, ser mal educado.
Então, isto acaba sendo algo que a pessoa ela vai desenvolvendo quando ela está nesse meio. O trabalho dela exige que ela seja enérgico. Só que o enérgico que ela aprende lá, ela ser estúpida, ela ser grossa, ela ser mal educada, andar nem bom dia. Porque ela não quer que o outro ali ache que tem liberdade com ela. Agora veja só. Às vezes esse lugar também vai pedir que ele seja rígido. Ou seja, que ele leve a regra à risca. Mas a gente pode pensar no seguinte: quando você é muito rígido, você acaba não sendo empático. Quando você é muito rígido, você não vê a necessidade do outro. Então, ao invés da pessoa aprender a ser rígida, ela acaba aprendendo a ser cruel. Ela age com crueldade, com sangue frio. Então, se ela precisar, ela explora o outro e não tem dó. E ela até aprende o seguinte: fizeram comigo, por que não vou fazer com ele também? Coitado dos estagiários, são os que mais sofrem nesse momento. Por quê? Porque eles precisam do emprego. Mas aqui, vocês podem levar isso para qualquer tipo de ambiente. Eu estou usando o ambiente empresarial só porque é o que traz mais exemplos. E como faz parte da vida de todo mundo em algum momento tem que trabalhar, e até mesmo a gente pode pensar assim, até mesmo uma pessoa que trabalha em casa, ela pode vir a sofrer com isso, porque às vezes ela ou lida com uma pessoa que é muito rígida e cobra dela em casa com rigidez, ou ela mesmo se torna essa pessoa. Aí veja só, em alguns lugares também vai ser exigido que você seja polido, que você seja simpático, que você mostre um sorriso, que você seja legal e fale com palavras bonitas. Só que algumas das pessoas acabam aprendendo a ser falsas, serem dissimuladas, manipuladoras. Então vocês percebem que muitas vezes uma pessoa está num determinado ambiente e ela vai aprendendo várias habilidades que ela pensa estar levando para um lado positivo, mas na realidade ela está desenvolvendo por um outro caminho. E algumas vezes esse lugar vai até te dizer assim: seja como nós, vista a camisa da empresa. Ou seja, você assume aquela personalidade. E tem uma coisa que o ser humano adora, é sentimento de pertença. Se eu formei um grupo, fiz uma camisa e todo mundo colocou, nossa, aquilo parece um abraço coletivo. Por quê? Porque é um grupo que eu pertenço, eu faço parte daquele pessoal. Só que isso deveria corresponder a uma etapa do meu dia, algo que faz parte da minha vida. Mas isso não sou eu. Isso não é eu. Sabe quando você vê algumas pessoas literalmente quase que se matando por conta de esporte? Uma pessoa torce para o time X e o outro torce para o time X. E aí um dos times perdeu e quase rola um assassinato. Nesse momento, aquela pessoa, ela está tão embebida do fanatismo e de achar que faz realmente parte de uma batalha ali, que ela comete um crime. Mas o time, os jogadores, o técnico, as pessoas que estão realmente ali jogando, elas não fazem parte disso. E elas também vão se abster de qualquer crime que a pessoa tenha cometido. Se uma pessoa às vezes fala assim: eu fiz isso, mas foi para o bem da empresa. Às vezes a empresa não fala: olha, você fez isso porque você é mau caráter. Ela até inverte a coisa. O problema era você. A empresa é idônea. Mas seguindo adiante. Isso. Exatamente aqui. Aqui, eu gostaria que vocês entendessem o seguinte. Que é algo que, quando qualquer pessoa entende, faz muita diferença na vida.
Mas se você para e pense agora em pelo menos uma ou duas qualidades que você imagina ter e duas questões que você imagina que você precisa melhorar. Provavelmente essas qualidades ou essas coisas a melhorar, alguém te disse. Alguém em algum momento falou para você. Então o que acontece? Muitas vezes nós somos ditos pelo outro. Você é bom, você é ruim, você é inteligente, você não é inteligente. Você é sagaz, você não é sagaz. Você é bonito, você não é bonito. Então o que acontece? O outro é meio que a nossa medida, porque a gente também usa o outro como uma maneira de se comparar. Como que eu sei se eu faço muito de uma coisa? Quando eu vejo que alguém faz pouco. Como que eu sei se eu sou alto ou baixo? Me comparando com outros seres humanos. Eu não posso pegar um cachorro, por exemplo, para comparar com a minha altura. Porque ele é um cachorro, ele não é um ser humano. Eu tenho que pegar um outro ser humano para saber se eu sou alto ou baixo. Então a comparação ela é um fator inevitável da vida. Só que tem um detalhe. Muitas vezes as palavras, elas colam em nós e é extremamente difícil descolar. E quanto mais intimidade essa pessoa tem com você, mais poderosa é essa cola. Porque você acredita mais naquilo que essa pessoa está dizendo. Então, quanto mais intimidade uma pessoa tem, como um pai ou uma mãe, e ele diz assim, você não é suficientemente bom, aquilo cola, porque ele pensa, caramba, foi você quem disse que eu não era bom, e em você eu acredito. Eu gosto muito desse exemplo, mas só para vocês entenderem como que a intimidade e a confiança, elas são impactantes. A minha esposa, Raika, eu tenho bastante intimidade com ela. Então, imagine o seguinte, imagine que alguém chegou para mim e disse assim, ó, Diego, a Raika acabou de assaltar um banco. Eu vou olhar para essa pessoa e falar, para de mentira, cara, para de história. Diego, eu tirei foto. Para de mentira, para de história, eu sei que isso daí é montagem. Diego, eu filmei. Para, cara. É só uma pessoa muito parecida. Diego, eu tenho 14 testemunhas. Eu quero falar com ela. Veja. A intimidade, ela vai fazer com que você creia muito naquela pessoa. Então, para alguém vir e tirar aquilo, não é nem um pouco fácil. Fala assim, nossa, Diego, mas o certo não seria você acreditar logo que a Raika assaltou um banco? Pensa se fosse você no lugar, que alguém chegasse para o seu marido ou falando que você fez tal coisa. Você não iria gostar que ele acreditasse em você até o último instante? Até ele te ouvir pelo menos? Então veja só, a maior verdade ela é reforçada com a intimidade. Porque até que essa intimidade seja dissolvida, aquilo que foi dito não é. Então por isso que quando uma pessoa diz que nós somos algo, e essa pessoa ainda tem intimidade, aquilo tem um poder muito forte sobre a gente. Agora veja só como é a vida, né? Então imagina que essa pessoa, ela está ali em todo esse movimento e ela está tentando se encontrar. Só que o que acontece? Ela ainda não sabe como fazer, porque ela nem se deu conta. Então ela começa a usar o que a gente chama de máscaras sociais. Então, em casa ela se comporta de um jeito, porque é o jeito que todo mundo gostou, ou às vezes porque esse é o jeito original dela, mas nem mesmo ela sabe, né? Só que daí no trabalho, como o trabalho exige que ela seja diferente, aí lá no trabalho ela se comporta de uma maneira completamente diferente. E na igreja também. E no churrasco de família também. Tanto que, às vezes, acontece o seguinte.
Uma pessoa que é, digamos, do trabalho, mas que não tem conexão nenhuma com os parentes dessa família, às vezes quando se depara com um com o outro, fala assim: o quê? Você está me falando que fulano de tal faz brincadeirinha, conta piada? Não, ele é sério, ele é rígido, ele é brabo. Não estamos falando da mesma pessoa. Fulano de tal é um doce. Que doce? Que doce nada, só se for a maçã da Branca de Neve, né? Vem com veneno junto. Porque não pode ser a mesma pessoa. Estamos falando de pessoas diferentes. E isso acontece porque essa pessoa, na realidade, em cada lugar que ela vai, ela usa uma máscara diferente. O detalhe é que essa máscara é como se fosse um grande guarda-roupa. Então, dependendo de onde ela vai, ela fala assim: não, hoje eu vou ter que ser mais intelectual, mais sério, tal. Não, aqui eu vou ser mais engraçado, aqui eu tenho que ser mais descolado. Gente, é lógico que quando você vai num casamento, você não se comporta igual quando você está em casa. Você não se comporta igual. Mas aqui eu estou falando daquela pessoa que muda de caráter. Ela muda a essência dela. É como se ela vestisse um personagem. Às vezes ela até faz uma impostação de voz diferente. Essa pessoa, ela não se dá conta que faz isso. Então, sempre quando essa pessoa ela está junto com alguém que ela conhece, ela tem um comportamento diferente. Que às vezes as pessoas até tiram sarro assim: ah, o fulano de tal, ele é assim, mas só quando a mulher dele não está do lado, porque daí ele fica bem quietinho. Por quê? Ali ele não consegue fazer essa manipulação tão bem feita, né? Indo aqui adiante, isso também acaba sendo replicado nas redes sociais. Então veja só, no Instagram, a pessoa ela vai lá, posta fotos que ela é uma bom vivante, que ela vai para vários lugares, tal, viaja o mundo. E é atraente também, porque vai lá, enche de filtro. No Facebook, nossa, tá na comunidade de todos os amigos das antigas, é o amigão de todo mundo, tem amizade com todo mundo. E no Twitter, é aquela pessoa crítica, que briga com todo mundo, tal, tudo mais. Mas na realidade, ela não é nenhuma dessas três pessoas. Ela vive uma outra vida. Mas ela apresenta que ela vive aquilo. E isso daqui é o mais comum. É o mais comum. É a criatura que mais se modifica. Indo aqui adiante. Aqui, muitas vezes, a gente vai verificar que as pessoas elas se apegam a um discurso mentiroso. Por quê? Porque nessa tentativa dela se encontrar, ela às vezes vai procurando, digamos assim, eu quero ser como o coaching tal, né? Então, eu preciso saber falar como o cicrano, preciso falar daquele jeito, porque esse é o jeito legal de se falar. Eu preciso ser como o Beltrano, porque ele se porta legal, ele tem uma postura legal, então eu tenho que ser como ele. Eu tenho que ter as habilidades do fulano, porque veja, é assim que uma pessoa habilidosa ou uma pessoa valorosa é, com essas habilidades. Só que qual que é o detalhe? Muitas vezes o cicrano, o Beltrano e o fulano estão vestindo um personagem. Então, aquela pessoa que é admirada na internet, quem disse que ela é real? Muitas vezes ela está vestindo um personagem. Eu acho que a coisa mais fácil de vocês encontrarem é quando vocês vão procurar, se vocês procurarem por mães que estão cuidando de filhos ali na internet. Você vê o quê? Aquela mãe falando assim: ai, filhinho, por favor, você quer comer laranja, maçã, ou quer que eu faça um pudim? Daí a criança: eu quero pudim. Mas você não quer a laranja? Não, não quero. Daí às vezes como é que é na realidade? Você vai comer e ponto, acabou. É outra coisa. Às vezes não é aquele belo encanto, mas a pessoa projeta aquilo. Então o que acontece? Às vezes é admirado uma pessoa que não é de verdade. Ou seja, é um personagem. Então, pessoal, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. E que eu espero que eu possa ter ajudado vocês.